gente, boa tarde. Segue, né? Muito obrigado pela presença. Bom, a gente, essa é a quarta edição do Prêmio Grampo, é a terceira vez que a gente realiza aqui na Ubra, a entrega do prêmio, e é o segundo ano que o prêmio existe também fisicamente. É simbólico, mas existe. Quando a gente abriu a Ubra, a loja física da Ubra, a gente tentou estabelecer uma rotina anual do começo do ano a gente sentar para refletir um pouco sobre o que foi o ano anterior no quadrinho brasileiro, em que pé que as coisas estão, eventualmente até as polêmicas, os avanços, enfim, um momento para que meio, de certa forma, fica próximo do Dia do Quadrinho Nacional, que é o dia 30 de janeiro, né, e que a gente tira daí para pensar um pouco o que está rolando no cenário brasileiro e tal. E aí, quando esses três queridíssimos vieram com a ideia do Grampo, a gente achou que tinha tudo a ver juntar as duas coisas, essa ideia de parar para refletir sobre o quadrinho nacional e aliar isso com a entrega do Grampo. O Grampo não é um prêmio, não é uma premiação voltada só para os quadrinhos nacionais, né? Apesar de já ter tido, eu acho que depois a gente vai até acabar falando sobre isso, assim, mas teve edições teve alguma edição que a primeira versão nacional. A primeira edição, todos os vencedores eram quadrinhos nacionais, apesar disso não ser um critério. Enfim, bom, eu sou o Douglas, para quem não me conhece, ela é Maria Clara, Lielson, Ramon. A Maria Clara e Lielson mantêm o site Balbúrdia, que é um site que fala sobre quadrinhos, crítica, enfim. Eu acho que é um dos canais mais bacanas que tem hoje para quem quer pensar quadrinhos além do estereótipo do quadrinho nerd, mainstream e tal. E o Ramon também está à frente do Vitralizado, que também tem uma proposta semelhante nesse sentido, de enxergar outros quadrinhos, de dar espaço para quadrinhos que não sejam só o quadrinho de sempre que a gente vê nos canais do YouTube, enfim. Bom, eu acho que de repente, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o Grampo. A loja é quente. Esse ano a gente vai para o quarto ano de existência da loja física. Há 4 anos a gente quebra a cabeça para ver se tem algum jeito de colocar um ar-condicionado, mas o edifício é muito velho, não tem jeito, a gente já tem que quebrar a loja inteira para colocar um ar-condicionado aqui. Então, conto com a compreensão de vocês. Lá no fundo tem água, por favor, sintam-se à vontade. Do lado o cooler do lado direito é água, do lado esquerdo tem cerveja e refrigerante. Quem puder dar uma colaboração de R$2 para cerveja e refrigerante, nós agradecemos. A água é free e mantenham-se hidratados que tudo vai dar certo. Boa tarde, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente vai tentar não se alongar tanto, dado o calor e logo para as coisas, mas eu acho que vale só a gente recapitular um pouquinho, contar rapidinho a história do prêmio, que até eu encanava muito com não dizer os vencedores ou aquilo tudo, né, um tempo atrás, porque eu sempre encarei como, até pelo próprio formato do prêmio, como as melhores leituras de determinadas pessoas que estão inseridas em diversos pontos da cena de quadrinhos. Então, esse é o 4º ano do Grampo, foi uma ideia minha e do Ramon. Lá atrás, a gente sentia falta das listas que o Télio fazia no Gibizada. A gente pensou, vamos, né, se a gente sente falta, nada impede que a gente tente fazer isso. Conversamos, fomos atrás de 20 jurados que a gente achasse que tinha a ver com a cena de quadrinhos naquele momento. Cada um entrega uma lista com 10, na ordem de preferência das suas leituras do ano anterior. A gente cruza as listas, atribui pontos para as posições, e aí temos uma lista final com livros mais votados do que outros, e aí a gente estipula o Grampo de ouro, de prata e de bronze, para o primeiro, segundo e terceiro. Também só lembrando que foram os outros grampos, né?
2016, que foi o ano que a gente iniciou, vem referente a 2015. O ouro ficou com Aventuras na Ilha do Tesouro, do Pedro Cubiaco, prata com Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, e o bronze com Dupan, do Leandro Melite. Aí, em 2017, o ouro foi para o Bulldogma, do Wagner William. Você é um Babaca Bernardo, do Alexandre Lourenço. E o bronze com Desconstruindo Una, da Una, que a Nemo publicou. Ano passado foi o Angola Jang em primeiro, com recorde de votos e de presença de listas. É uma marca que vai ser difícil de chegar lá, né? O Aqui, do Richard Maguire, e o Mensur, do Rafael Coutinho. Esses foram os vencedores até agora. E, bem, acho que é isso. Então, hoje a gente tem também uma mudança de logo. Uma novidade. Uma novidade. Primeira das novidades. Primeira das novidades do Prêmio Grão, de 2019. E a outra novidade que a gente traz agora com vocês aqui é que a gente... todo mundo sabe que foi um ano bastante tenso, né? A gente não sabe como nós sobrevivemos até esse momento. Então, pensando como o papel dos autores de quadrinhos, do trabalho deles na questão da resistência, não sei porque eu escolhi para falar disso, porque eu posso chorar, tá? A gente pensou em criar uma homenagem especial a esses autores, e aí a gente chegou no prêmio O Grampo. Então, o prêmio Grampo, a gente está aqui com esse troféuzinho. Pensamos muito como a gente chegar assim ao nome para homenagear esse momento todo. E, bom, tem um troféuzinho que está ali, né? Porque a palavra resistência, né? A gente está o tempo todo falando com aquele cartoon o desenho da Thaís, né? A tatuadora que fez o Ninguém Segura a Mão de Ninguém. Tudo isso a gente ficou pensando, né? Então nós pensamos assim, não segurar a mão de ninguém também é questão de resistência, de coletividade. Então nós não fechamos em um nome, tá? Nós pensamos nesses 3 nomes, né? Queria muito agradecer a presença da Laerte Coutinho. Eu acho que, então, Laerte Coutinho, Diego Guilherme e Daniela Lafayette. Bom, Laerte, todo mundo sabe, mas a gente tem que repetir, né? Eu acho que é importante dizer a importância dela nesse trabalho, não só agora, né? Desde o seu início, esse trabalho com os sindicatos. Ela é não só uma autora de importância pela criatividade, pela resistência, mas ela também é uma formadora. Ela faz essa escola de autores, tá participando de debates, dessas conversas, tá conversando com os autores o tempo todo, tá colocando em dúvida várias questões. Então, tem, né, a gente trouxe só algumas imagens desses autores aqui, só para... Hein? Oi? Não, segue. Vou falar e depois vou entregar o prêmio, né? Então, o Gerlach, a gente pensou que é um autor que, diferentemente da Laerte, que vem de jornal e tem um grande alcance, é alguém que está presente em várias publicações independentes, pensando uma imagem do presente, recriando histórias, está sempre usando o quadrinho como meio, né? Faz muita paródia de obras antigas e repensando o presente, né? A Snau Raouli. E também uma característica do Grampo que a gente pensou é não pensar só 2018, são autores que vêm trabalhando com essa questão, né? E Gerlach já há um tempo vem contando o Brasil de outras formas. E está ali vendendo zine barato, né? Queria depois comentar sobre a lista da Jéssica, que teve essa... Foi importante esse critério que ela pensou, de pensar em obras baratas também, e o Gerlach faz essa luta pelo zine independente, de qualidade e acessível. E o Lafayette também, que está há muito tempo, né, só a Beleléu, que é o coletivo de qual ele participou, vai fazer 10 anos esse ano, está no Instagram o tempo todo, diariamente,
resumindo corrosivamente, pontualmente, o que está acontecendo nesse momento. Então, a gente quis homenagear, colocar eles como representantes desse momento agora, e queria agradecer muito a Laerte por nos entregar o prêmio. A nossa singela homenagem, por favor. Você tem que falar? Você quer falar? Se quiser falar, a gente ouve. Eu quero agradecer muito vocês, agradeço muito a Maria Clara também pela bolsa que eu estou usando até hoje. 10 anos sem me dar aquela bolsa. 5, acho. Não, mais, foi mais. Só foi uma bolsa que eu trouxe de presente para a Laerte quando foi um momento muito É a melhor bolsa que eu já tive. Mas uma das maiores honras da minha vida foi receber um prêmio no seu lugar no Rio de Janeiro, que foi o prêmio Apeles. Ah, é verdade. 10 anos, 10 anos. É. E 2018 foi um ano difícil para mim. Nenhum dos meus candidatos ou candidatas foi eleito ou eleita, infelizmente. Foi um ano triste. Assim. Fora isso, resistência é uma palavra boa e que lembra a gente que resistência é uma das poucas coisas que a gente aprende a ter mais à medida que vai envelhecendo. A velhice não nos rouba a capacidade de resistir, pelo contrário, a gente vai ficando cascadura, vai ficando resistente. E é isso que a gente precisa ser. Não exatamente ninguém solta a mão de ninguém, mas a gente também inventar mãos como essa, para tocar quem a gente não estava tocando, tocar o povo, tocar todo mundo que nos olha e pode, de alguma forma, se aliar. Obrigado. Muito obrigada, mais uma vez, em nome de todo mundo aqui. Então, esse prêmio Grampo, né, nós três do Grampo, mais a Ubra, que pensamos e escolhemos juntos, né? Aliás, lembrar também que a Ubra, a gente também quis botar esse nome porque ela também é um espaço de resistência, também é uma homenagem a vocês, né? O Gerlach e o Daniel Lafayette, eles não puderam, né, estar presentes, né? O Daniel está no Rio, o Diego está no Sul, mas eles enviaram suas mensagens e a gente vai passar para vocês. Esse é o verdadeiro muso das HQ nacionais, né? Vamos lá. Olá pessoal do Prêmio Grampo, satisfação em revê-los todos, vocês, olá. Queria agradecer muito a indicação para o Grampo, pelo que eu entendi é uma menção dada a quadrinistas que tenham sido pontuados por um certo enfrentamento e combatividade nos seus quadrinhos. Bastante honrado com essa lembrança, eu nem me considero tão combativo, só não gosto de cuzões. Muito bem acompanhado com Laerte e Lafa, pelo que eu entendi, né, essa indicação. Quadrinho autoral independente dos zines é sempre um trajeto bastante cheio de pedras pelo caminho, então esse tipo de reconhecimento obviamente ajuda muito a minha empreitada editorial, os meus quadrinhos a chegarem em mais pessoas, só tenho a agradecer. Também pelo fato de conhecer boa parte do corpo de jurados do Prêmio Grampo e serem pessoas que eu entendo como realmente dedicadas a uma leitura sincera, engajada dos quadrinhos. Também são pessoas que com suas críticas moldaram a maneira de ver quadrinhos. Então para mim é espetacular, certo? Boa premiação para vocês e um beijão para todos. Que homem! Agora o Lafa, gente. Não, volta. Olá
Olá, tudo bem? Nossa, eu estou muito honrado de ter sido premiado junto com 2 monstros, eu repito, 2 monstros do quadrinho nacional, Gerlach e Laerte. Meu Deus, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Eu pretendo agradecer aqui a Maria Clara e ao Delson, 2 grandes amigos, e a todo mundo que trabalha no UGRA, e principalmente a todos que foram responsáveis diretos pela minha premiação no Grampo. É muito importante para mim. Bom, tendo dito isso, tempos bicudos, não é mesmo? Tempos muito bicudos. Mas fazer o quê? Fazer quadrinhos, né? Então vamos lá. É isso. Já estou tocando a musiquinha, tem que ir. Esquerda, saída pela esquerda. Desculpa, foi mal. Então, como o Gerla e o Lafa não puderam vir até a UGRA para receber os prêmios, a gente vai entregar em hands, né? Quando a gente os encontrar. Acho que dentro do mês de fevereiro os 2 aí recebem os seus prêmios. Se não receberem, desculpa. Agora falaremos um pouco sobre 2019. Sim, vamos chegar em 2019, mas antes eu queria falar quais foram os jurados de 2019. E, assim, a gente já noticiou balbúrdia, arbitralizado, mas é legal deixar claro que a responsabilidade disso que vocês veem é de Aline Zuvi, Carlos Neto, Carol Ito, Cecília Arbolave, Dandara Polancoff, Daniel Lopes, Daniela Cantuária Utcher, Douglas Utcher, o teste foi mal, Érico Assis, Jéssica Grock, bola dentro, Zíber Paz, Lielson Zene, eu, Lila Cruz, Luli Pena, Milena Azevedo, Paulo Floro, PJ Brandão, Ramon Vitral, Thiago Borges e por aí você, Maria Clara Cabelo. Quer relembrar os critérios? Posso relembrar os critérios. Os critérios são bastante simples. Qualquer publicação entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018, se você trabalhou numa obra que está encaixada nesse período e você queria votar, só sinto muito, você não pode votar em nada que você trabalhou. De resto, a gente não pode votar em reedição, mas pode votar em republicação. Né? Então, sei lá, para dar um exemplo, Fan Home poderia ser votado, por exemplo, mas não uma coisa que foi republicada, eu acho que é, sei lá, uma nova reimpressão de Tintin, aí não rolava. Mas o Tintin da Globo, que era uma edição nova, rolava. Sim? Uma coisa? Não, basicamente isso. Então é isso, gente. Agora falaremos, né, sobre os vencedores. Vamos na ordem aí. A Luli chegou agora. Oi, Luli. Obrigada também aos jurados que estão aqui presentes. Sim, gente. Vocês também, né? Obrigado pelo empenho. Vocês pararam um tempo da sua vida para fazer essa lista, pararam um tempo para se dedicar a pensar o que valeu a pena, o que mais valeu a pena para vocês ter lido no ano, tal. Eu agradeço demais. Ao bronze? Ao bronze, terceiro lugar. Ao bronze, então. Não, então podemos até a gente falar do 10º até do 10º. Eu posso. Então vai. A gente pode. O quadrinho. Foram 86 quadrinhos votados. Isso. E aí, a 10ª posição da lista de 2019 do Grampo foi o QP. Da Paula e Paola. Pela Lote 42. O 9º foi o Refugiados. A Kate Evans, publicado pela Dark Side Books. O 8º quadrinho da lista, Me Leve Quando Sair, de Jéssica Grock. 7º colocado, 5.000 km por segundo, do Manuel Fior, publicado pela Devir. Agora, 10, 9, 8, 7, 6. 6º colocado, A Origem do Mundo, da Liv. Stromkist, publicado pela Companhia das Letras. Em seguida, é o 5º colocado, Música para Antropomorfos, a nova edição publicada pela Zarabatana, para os Indies e Mechanics.
E o quarto colocado, A Revolução dos Bichos, Godir, publicado pela Companhia das Letras. Eu acho que também... Não, depois a gente fala dos editores. Vamos aos anúncios. Depois a gente vai comparar os dados, assim, a gente tem vários gráficos, muitos gráficos para comparar. Então tá, vamos ao grampo bronze primeiro. Foi... Não, meu amigo oculto... É para dar pistas, é isso? Não. Pode ir. Eles estão por aí, Greg Stella, Bianca Pinheiro, pela Todavia. Porventura tem alguém da Todavia aí? Não? Não. Apesar de termos convidado, né? Esse é o... A gente deu uma convidada com o Campos que a gente de olho, olha, vocês deviam ir. Vale a pena você ir. Mas talvez não... Talvez falar um pouco do quadrinho? Posso falar um pouco do quadrinho? É um quadrinho que eu gosto bastante, até está na minha lista. Eu gosto que ele é um quadrinho que ele sai um pouco do modelo comum de uma grande editora, porque é um quadrinho em que a narrativa e a peripécia da narrativa não é o valor número 1 dele. São uns vermezinhos andando num mundo completamente estranho. Me lembra um pouco aqueles cenários do Beckett, assim, da trilogia do Beckett, né? Os lugares nenhuns, assim. Os caras são sobre qualquer coisa, sobre vida, morte, mas ao mesmo tempo sobre como tá com fome, é um monstro que devora outro, você percebe que tem um bichinho que vive dentro do outro. Então, é até difícil meio falar do que é o quadrinho, mas ele tem um desenho bastante simples e ao mesmo tempo lindo. Roteiros são essas pequenas histórias, como se fosse uma sucessão de sketches. Enfim, eu gosto muito quando ele fugir mais desse modelo narrativo com começo, meio e fim, né? Então, particularmente me toca. Eu acho que vale chamar a atenção nesse título também o fato de ser um dos raros trabalhos longos nacionais publicados por editor esse ano. O grampo, ao longo de todos esses anos, ele ficou muito marcado por conjunto de fatores que decorrente dos votos dos jurados, de reconhecer trabalhos brasileiros que, na maior parte das vezes, publicados por editoras. E, já dando um pouco de spoiler, eu acho que esse é o principal representante dessa categoria nesse prêmio. Bom, em segundo lugar... A arte Charles Schwab-Chai, e o Daniel Alves sai pelo Pipoca Nanquim, né? A Daniela vai receber. Bom, eu acho que o Daniel pode falar desse livro. Verdade. Que demais. Obrigado. Você pode falar ali. Posso, claro. Bom, primeiro, muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Eu fico nervoso ainda com esse tipo de coisa, porque a editora Pipoca Nanquim é muito recente, né? Surgiu em 2017. Surgiu de um canal de YouTube, né? A gente faz um trabalho muito apaixonado, a gente só traz quadrinhos que a gente gosta muito. E quando eu li a Charlie Chan pela primeira vez, eu fiquei completamente extasiado, porque é um quadrinho muito grande, um quadrinho que versa sobre quadrinhos, a paixão do Soneril. Ele é um cara muito poderoso narrativamente, né? Domina muito estilo. O Charlie Chan fala muito sobre quadrinhos, mas mais do que isso, né? Um quadrinho que fala de política muito bem, um quadrinho importante pra caramba, um quadrinho que ecoa muito no Brasil de hoje. Acho que ele teve um impacto, inclusive aqui no pessoal especializado, né? Porque o time que faz o grampo é um time de peso, né? Uma galera que realmente pensa quadrinho de uma maneira completamente diferente, extremamente interessante. Então acho que teve esse impacto em todo mundo, porque ele fala de duas coisas que são importantíssimas pra gente, quadrinhos e política. E atualmente é importantíssimo a gente falar disso, né? Então eu agradeço muito. Outro grande charme desse quadrinho aí foi a tradução da Maria Clara. Obrigado por ter participado. Ficou absolutamente incrível. E quem não conhece ainda, eu convido a conhecer, porque o Sony, ele é monstruoso, ele faz tudo. Ele fez o roteiro, fez a arte, diversos estilos de arte final e tal, fez as cores. Parece que ele é até um esquizofrênico de tantos artistas que tem dentro desse cara. E, se eu não me engano, é o primeiro quadrinho de Singapura publicado aqui no país.
Então é uma honra tremenda, agradeço a todos, muito obrigado. Valeu, gente. Sensacional. Esse de novo. Opa! Ano que vem. Eu acho que antes da gente anunciar o vencedor, tem um detalhe que é interessante, que o Art Chardichan Rockchai, o Eles Estão Por Aí está presente em 8 listas e fez 50 pontos. O Art de Chardichan Rockchai fez 50 pontos também, mas presente em 9 listas. E o primeiro colocado, que anunciaremos em breve, está em 8 listas e fez 64 pontos. Foi o critério de desempate estar presente em mais listas, né? Só para esclarecer. Assim, e normalmente, se vocês pegarem as listas anteriores, a gente coloca 16º e coloca empate entre os livros. Como se tratava de entregar o troféu e fazer o ouro, prata e bronze, a gente achou importante um critério, e como a gente faz uma junção de listas, a gente pensou que o critério só poderia ser a quantidade de listas, né, de desempate. Então, dessa forma, o Chardichan pegou o Grão Prata, e eu só queria reforçar, assim, tipo, parabéns para o Pocket Nankin, que é uma editora super recente, está fazendo um material muito bom, com grande competência, um ótimo trabalho. Então, e foco no que o Daniel falou, a parte política, me encanta muito também nesse livro. Sim. Ao Grampo de Ouro. O Grampo de Ouro, no 3. Não foi, já foi. 1, 2, 3. O Samu Tezuka não virá, gente. Não os representantes da Veneta falaram que viriam, mas assim, não chegaram até o momento. Em vindo eles receberão. Só para contar que é o tricampeonato da Veneta, né? Ah, sim. Há 3 anos eles ficam no primeiro lugar, que comprova a estabilidade da percepção de qualidade de títulos que eles têm, né? As pessoas realmente gostam do material que a Veneta publica. Sim. E como eu tinha falado anteriormente, eu acho que esse grampo ele destoa dos demais exatamente por isso. É a primeira vez que um quadrinho estrangeiro, internacional, está ganhando o grampo, né? As 3 primeiras edições, não só brasileiros ganharam, mas houve um predomínio em relação às primeiras colocações. E as 3 primeiras colocações. Esse ano foram 2 estrangeiros e um brasileiro. E também soa distante, que chama atenção, que é o fato de o primeiro colocado é um quadrinho japonês da década de 70, o segundo colocado é um quadrinho malaio. Não, singapurano. O autor é malaio, né? Eu confundo. Malaia, isso. E um brasileiro que compõe. Enfim, de certa forma, é um quadrinho muito interessante, o Ayako. Ele, por muita gente, é considerado a obra-prima do Tezuka. Ele narra uma história de uma família no Japão pós-Segunda Guerra Mundial e ele ecoa temas que, de certa forma, destoam bastante das demais obras que a gente costuma ter acesso ao trabalho do Tezuka aqui no Brasil, que são trabalhos mais, de certa forma, infantis, né? Temáticas mais juvenis, e esse é um drama familiar intenso que ecoa vários trabalhos literários e é longo e, enfim, destoa na própria obra que a gente já teve acesso até agora dele. Eu também relevo não, né? Põe o relevo, hein? Ressalto no Ayako, que é uma história que mostra a condição feminina sofrendo um abuso, assim, né? A personagem é colocada sob abuso físico, psicológico e tal. Então tem essa conversa também que vem para os dias de hoje, né? E o contexto político do Japão pós-Segunda Guerra, sendo completamente dominado pelos Estados Unidos e tudo mais. Com acho que a gente pode fazer o Tezuka Awake, né, tal, né, o Woke, tem uma importância capital quando ele vai fazer isso naquele período, naquele momento ali no Japão, né? E enfim, uma obra realmente muito importante nesse momento também hoje, né? Os 2 primeiros lugares, então, são livros
contra a censura, contra o status. E agora também sobre fazer um panorama em relação às editoras, né? Que também chama atenção nesse grampo que o fato da editora que recebeu mais voto, que recebeu mais ponto no somatório geral, não foi uma editora que acabou ficando fora do ranking. Eu vou dar uma lida aqui no que a gente, da nossa análise, né? Que com 5 títulos mencionados nos 20 rankings, estando 2 deles entre os 10 primeiros colocados, que é a Revolução dos Bichos e A Origem do Mundo, a Companhia das Letras acumulou 135 pontos, que é a maior pontuação desse ano. A Veneta com o Ayako somou 105 pontos. O Pipoque Nanquim teve 5 obras mencionadas também, incluindo a segunda, como a gente citou aqui, fez 90 pontos. A Todavia foi votada em 3 obras e fez 77 pontos. E a quinta editora mais votada foi a Dark Side Books, com 67 pontos. Basicamente isso. Agora temos resultados e análises incríveis. Como a gente já tem 4 anos, a gente consegue ver um pequeno andamento histórico de algumas coisas, né? Eu falei que ia ter gráficos, né? Então, só para vocês observarem que o maior aí são os independentes, né? Como independentes, a gente são realmente autopublicação, o que não tem um selo, tá? Nesses números aí tem vários selos também, né? Tem uma Piqui tá separada. A Piqui, por exemplo, é um selo independente de quadrinho, né? Mas depois a gente comecei a fazer isso, eu gosto de planilha, mas depois a gente foi vendo, separando entre microeditoras e editoras com essa relação, né? Então, aqui também ainda, né, você vê que tem 21 independentes citados, né, assim, fora de selo, né, que não tem um nome ali do grupo, né. Aqui já muda para 16. Ano passado, e algumas editoras que foram também sumindo nesse percurso, né, editoras que estavam muito presentes. A Panini sempre tem um número grande, né, mas acaba não contando tanto quanto as outras. Não acumula os pontos na mesma obra, né, a Panini distribui por várias obras. A SESI ali, por exemplo, 2017 tem 5 pontos, 5 livros, títulos de pontos, né? Aqui, por exemplo, o ano passado foi o ano com menos títulos independentes citados, né? Mas aí tem alguns selos, Square Comics, né? Então, esse ano foi o ano com o maior número de independentes citados. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, em termos de pequena média editora, nesses 4 anos, né? A gente teve 144 títulos de editoras grandes, digamos assim. A gente pensou em editoras que lançam mais de 10 livros por ano. Foi o critério que a gente pensou. E seus independentes, 97. Então, está mais ou menos juntando com os que são só selo, né? Não são editoras. E pequena média está mais ou menos essa proporção. Os outros é web, jornal, tá? Facebook, né? E, então, está mais ou menos essa distribuição. Tem uma constância, mais ou menos, ano passado, atrasado, mais ou menos independente, e agora está cada vez crescendo mais esses números. Em termos de estrangeiros, né, a gente também fez essa comparação, você vê que tem um equilíbrio, mais ou menos. O 2016 foi, de fato, um ano que todo mundo começou, todo mundo colocou o seu nacional. E agora a gente já chega num patamar mais parecido, agora isso fica mesmo. A posição dos 10 primeiros, como esse ano foi o número de maior, 86, né, o maior número de títulos diferentes citados, e com isso teve menos pontos nos primeiros lugares. Então essa é a pontuação... A gente somou a pontuação de todos os livros estrangeiros e nacionais, e esse é o primeiro ano que os livros estrangeiros vencem. E eu acho que vale lembrar ainda de ser meio que uma espécie de ressaca do ano passado, de ter sido a vitória do Marcelo de Salete com o Angola Jam, que destoou muito o resultado de todos os outros, né? Foi uma pontuação assim, estava presente em 18 das 20 listas e ficou em primeiro lugar, se não me engano, em 9 ou 8 dos... Fez uma pontuação de 160 e trava pontos. Que, bem, quase mais de 100 pontos do que o primeiro desse ano, né? De qualquer forma, eu acho que vale ressaltar assim, essa nossa impressão
desse aumento de publicações independentes desse ano e dos primeiros colocados terem sido ocupados principalmente por publicações internacionais, uma interpretação nossa em relação também ao conservadorismo por parte de editores nacionais em investir em títulos nacionais, né? As causas disso, eu acho que podem ser várias e podem ser muito interpretadas, mas você vê uma ausência por parte das grandes editoras que até nos últimos anos venceram o grampo. Esse ano elas não foram muitos quadrinhos internacionais, e assim, eu da minha parte como jornalista que cobre, que escreve sobre quadrinho, percebo também nos grandes veículos um foco muito grande em falar de quadrinhos estrangeiros, porque acabam tendo mais apelo para os grandes jornais, para as grandes publicações, né? Eu acho que é muito sintomático. Foi uma declaração gratuita, mas que tem o seu papel a ser analisado, e que, eu não sei se vocês viram, o Globo ano passado fez uma lista de melhores livros, e eles melhores livros, citaram um quadrinho, e aí alguém do Globo escreveu que o Sem Volta, do Charles Burns, colocou como o melhor quadrinho do ano passado, e falou que era uma raridade em meio a vários... a um ano muito fraco para os quadrinhos, um ano morno para os quadrinhos no Brasil. O que, assim, é uma falta de... eu acho que foi uma declaração que falta um pouco de fundamento, mas se você interpretar como um ano morno para os quadrinhos brasileiros, talvez tenha algum fundamento, não para os quadrinhos publicados no Brasil. Só lembrando, né, que o grampo ele meio que mostra só um panorama, né, é uma visão é uma percepção dessa cena. A gente tem poucos dados, assim, concretos de quantos são os lançamentos, né? A gente tem como saber quantos foram lançados no FIC, mas não tem essa planilha, né, de quantitativamente quantos nacionais, enfim. Foram 500 inscritos no FIC, não sei quantos foram na CCXP. Quantos? Você lembra? No FIC acho que chegou em 150 a 200. Na Comic Con foi 250. Mas alguns repetem o FIC, ou é um lançamento? E até lembrar justamente, as listas que o Thiago faz, né, no Quadro Risco, são alguns dos registros que permitem a gente hoje saber o que está sendo visto, o que está sendo publicado, né, e perceber esses dados, essa relação. Como vocês fazem essa diferenciação entre as editoras e as editoras pequenas e médias? Qual é o critério para diferenciar uma coisa da outra? As editoras foram até... que tem mais de 10 livros publicados por ano. Foi isso que na hora... Foi que a gente, na hora, só elaborou o que é pequeno, né? A gente estava... É um critério um pouco arbitrário, mas é só para a gente ter um pouco de corte, né? Por exemplo, eu acho que não dá para colocar no mesmo pacote do Pipoca e Nanquim a Beleléu, sabe? Por mais que seja uma editora, né? E a Umbra. Nos Estados Unidos tem uma definição de o que define uma small press para uma editora independente e uma editora grande. Eu acho que a diferença da editora independente para a editora grande é justamente a quantidade, assim, se você publica mais de um livro por mês, você passa a ser uma editora de médio ou grande porte e editoras que têm né, então eu acho que é um critério que está bem próximo sei lá, do critério adotado nos Estados Unidos, né? Não especialmente para quadrinhos, mas enfim. E a diferença entre independente e o editor é o ISBN, né? Você tem a ficha catalográfica, né? Porque é o critério, por exemplo, que o Jabuti coloca, porque tem que estar associado à CBL, né? Então, a editora que tem todo esse aparato editorial, né? De revisor, né? A ficha técnica, tudo isso também. E também vale ressaltar que várias das grandes editoras não são editoras exclusivas de quadrinhos. Então, por exemplo, a Companhia das Letras, indubitavelmente, é uma editora gigantesca, mas em quantidade de quadrinhos publicados, ela ficaria com uma pequena média, mas a gente colocar ela como uma editora grande, mesmo assim. Acho que é isso. Vamos tocar o papo? Daqui não? Seguimos. Não sei se mais alguém já tinha uma pergunta. Eu acho que tem... Você tem uma pergunta, Ramon? Só uma pequena afirmação que vale chamar a atenção.
que a gente adora esse resultado final do Grampo, ele é muito interessante, ele é incrível e eu acho que, como toda premiação, ela propõe ser também ser divertida, e por isso que a gente faz também. Mas tem um quiz. Mas eu acho que é importante chamar atenção para os posts que a gente faz tanto no Vitralizado quanto no Balbúrdia pro ranking dos 20 jurados. Eu acho que eles são muito... eu, por exemplo, acho que como análise, eles individualmente e vê-los reunidos servem muito para análise, servem como um registro interessante histórico. Então, assim, a gente fez os anúncios aqui, depois vai publicar no Vitralizado e no Balbúrdia, e eu acho que vale gastar um tempinho em cada lista, assim, porque são pessoas, nos nossos critérios de quem iria compor o Grampo, são pessoas com áreas de atuação muito distintas dentro dessa cena, né? Tem a pessoa que faz YouTube, a pessoa que faz podcast, tem um quadrinista, tem um editor, tem um quadrinista mais experiente, tem a pessoa que acabou de começar. Então, assim, são várias leituras interessantes desse cenário de diferentes regiões do país e compõe uma cena muito, que eu acho representativa do filtro que é o Grampo, né? Que eu acho que é algo que a gente também vem reforçando, né? Que é característico do Grampo, que é o recorte que a gente escolheu fazer, né? E quem são as pessoas, que tipo de obra que a gente está falando. A gente sabe muito bem que quando a gente fala de mercado de quadrinho, existe todo um mundo de youtubers, de jornais que focam muito mais em publicações mainstream, de super-herói, coisas que têm mais alcance, e às vezes o alcance do Vitralizado, do Balbúrdia, de todas as pessoas que participam como juradas do Grampo, é muito limitado. Mas eu acho que a nossa força se faz desse conjunto assim, de individualidades do nosso júri. Um coletivo. Claro, do coletivo. Uma pergunta. Deixa eu só... Você ia falar, Douglas? Não, deixa eu falar. Ramon, você falou do ano ter sido morno, talvez, assim. Eu pergunto pra você, até que ponto você acha que a cena de quadrinhos foi morna ou a cena de quadrinhos é morna com alguns poucos pontos de fervura, como foi o Angola Jamba? Sim. Bem, eu acho que talvez seja até injusto mencionar tanto o Angola Jamba, porque ele é uma obra que está muito fora da curva, né? Ele acabou de sair, mas eu acho que ele tende a ser visto com o passar dos anos como um clássico dos quadrinhos brasileiros, uma obra muito importante, dado o contexto que ela foi feita. Mas, claro, ao mesmo tempo que a gente faz todas essas análises, apresenta todos esses gráficos, está muito cedo para a gente falar de 2018, né? De qualquer forma, o primeiro Grampo ele foi feito no primeiro ano que teve um combo Comic Con e FIC. E esse quarto Grampo ele foi feito num ano que vai ser muito difícil de se repetir, que teve Comic Con, FIC e Bienal de Quadrinho. 2 eventos que são muito característicos de publicações autorais independentes. E mesmo assim, eu acho que foi um ano tímido em termos, não por parte dos autores, mas eu acho que muito por parte das editoras, sabe? De investir em quadrinho brasileiro, de prestar atenção no que estava acontecendo ali. De grandes editoras, de editoras tradicionais mesmo. Por exemplo, a própria Veneto, que ganhou todos esses anos com quadrinhos brasileiros, e esse ano ganhou com quadrinho internacional, o catálogo deles em 2018 foi tímido em relação a quadrinhos brasileiros, o que acrescentou. Enfim. Na verdade, eu queria fazer um comentário, duplo. Então, eu queria primeiro falar um pouco da perspectiva de alguém que foi convidado para participar, para entregar uma lista. E uma das coisas que eu acho mais interessante na metodologia que vocês criaram para o Grampo é que os critérios são mínimos, né? Então, a partir desses critérios, você abre a possibilidade para que cada convidado crie seu próprio critério. Isso eu acho muito interessante, porque você acaba tendo cruzamento de critérios diferentes e de situações diferentes. E é engraçado lá em casa que assim, eu e a Dani somos jurados, a Dani há mais tempo do que eu. E eu, assim, foi a primeira vez, então eu fui meio no automático de falar assim, vou pegar os quadrinhos que eu mais
que não são necessariamente os quadrinhos que mais me chamaram a atenção, mas os quadrinhos que eu acho que vão ter uma longevidade, ter um impacto maior do que outros, mas não são necessariamente quadrinhos mais interessantes. E no final, quando eu fui ver a lista da Dani, eu me senti um merda conservador, assim, porque a lista dela era tão mais interessante do que a minha, assim, mas eu já tinha entregado. Mas enfim, eu acho interessante porque você tem essas situações, né? Por exemplo, o critério da Jéssica, que eu não sabia, mas eu achei interessantíssimo, assim. E aí eu acho que já dá para linkar um pouco com o que o Guilherme levantou, assim. Eu não acho que 2018 foi necessariamente um ano morno. Eu acho que é um ano para a gente olhar com atenção, porque ele sinaliza algumas mudanças do cenário que a gente teve nos últimos anos, né? Então, assim, tem uma coisa que aconteceu em 2018 que eu acho muito legal, né? Por um lado, mas também preocupante por outro, né? O que é? Eu vi muitos autores que são já nomes relativamente consolidados, autores que têm público e tal, dando um passo atrás, parece que estou dando um valor para isso, mas não é nesse sentido, assim, mas vamos lá, dando um passo atrás e fazendo zine, né, que é uma coisa que me encanta, zine, tipo, sei lá, quem conhece a história da Ugra sabe que é sempre uma coisa que me atraiu muito, assim, sabe, mas esse ano eu vi autores, né, voltando a fazer zine, o que eu acho muito legal, porque o zine é um campo de experimentação, né? Eu acho que o zine também ele dá uma liberdade para o autor que dificilmente ele encontraria numa grande editora, alguma coisa assim, né? Mas, por outro lado, dificilmente você vai ter no zine uma grande obra, e aí voltando para o meu conceito, aquela obra que você vai lembrar ela daqui a 5 anos, porque ela às vezes tem muito esse aspecto da experimentação, é uma coisa mais do momento, que o cara vai lá, solta uma ideia, né, se rolar, rolou, se não rolar, não rolou, que é o barato dele, de você poder se arriscar, né? Então tem muita, eu acho que foi um ano de uma produção que é muito interessante, mas eu não sei de 2018 o que a gente vai lembrar ainda em 2025, né? A gente tem certeza que a gente vai lembrar do Longalajane em 2025, né? Mas é uma obra que consumiu, sei lá, 11 anos do Marcelo de Salete e tal, né? Os zines todos, esses zines que, sei lá, que o Crumbin estava fazendo, né? Sei lá, os zines que a Laro fez, os zines da Puyuco, tal, que são coisas que você fala, sabe, que é uma potência aquilo ali, né? Mas eles são muito experimentais, eles têm um caráter que eu acho que é diferente de ser uma obra que vai se inserir num, sabe, acho que se a gente fosse fazer sei lá, um gráfico vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, assim. Então, 2018, eu acho que ele sinaliza isso. Agora, por que isso aconteceu? Aí eu acho que também tem, sei lá, trocentas pistas a respeito disso. Uma delas, eu acho que é a percepção de que quadrinho nacional ele é muito dependente do circuito de eventos, né? E com o tempo, eu acho que os autores começaram a perceber que se todo autor tiver num evento com livros de 40, 50 reais, não dá certo, né? Porque o público vai para um evento e ele não quer voltar para casa com 2 livros na bolsa. Ele vai para um evento, tem 300 autores ali para ele conhecer ou para ele ter contato, e ele quer voltar com um monte de coisa para casa, né? Então, você de repente tem um zine, uma coisa de 10 reais, 10, 15 reais, né? É um jeito de você sobreviver nesse ecossistema de eventos, né? A CCXP desse ano me chamou a atenção também que, assim, isso não tem nenhum dado concreto, é só uma percepção, né? Mas na sequência da CCXP tem muitos autores de fora de São Paulo que estão por aqui, então muita gente passa aqui na UBRA, a gente conversa e tal. E eu acho que foi o ano que a gente viu mais percepções diferentes por parte dos autores, né? Até o ano passado, até o 2017, as respostas, quando a gente perguntava, e aí, como foi a CCXP? As respostas eram mais ou menos homogêneas. Esse ano a gente teve respostas muito diferentes. Assim, sabe, autores falando que foi um lixo, que a gente até então não tinha ouvido isso, alguém falou que tinha sido um lixo a CCXP, e autores falando que, assim, cara, foi maravilhoso, né? Então, isso me chamou a atenção porque realmente parece
Não sei, mas talvez um evento também como a CCXP, ele possa começar a sentir um efeito que o FIC já sentiu, né, que é de você ter um número muito grande de mesas, né, e isso se acabar sendo uma super oferta para o público que vai ter que escolher entre uma coisa e outra, e isso pode, lógico, beneficiar autores que já têm um público mais consolidado e não ser tão bom para autores que estão começando, né, e ainda por cima tem o compromisso de tentar pagar a mesa, que não é o aluguel da mesa, tal, que não é uma coisa barata. E eu acho também que um pouco desse conservadorismo, né, que o Ramon citou, assim, e que eu concordo com ele, eu suspeito que ele tem um pouco a ver também com crise editorial, né, as editoras se arriscando menos, em colocar de repente um título que sei lá o que vai dar disso aqui, entendeu? Tiveram algumas coisas, eu acho que, sei lá, o que mais me chamou a atenção no quesito loucura foi o ar-condicionado da Veneta, que é uma obra completamente estranha e com um super acabamento, capa dura, inteira colorida e tal, assim, mas é um livro difícil, eu acho que é um livro para poucas pessoas, assim. Ele é muito mais um exercício de linguagem do que realmente uma HQ, pelo menos no sentido clássico da palavra, mas no geral a gente sentiu as editoras mais tipo, cara, vamos no garantido ali, assim, sabe? Não vamos fazer nenhuma estripulia, assim, né? E isso pode acabar tendo um eco no caminho nacional, assim, né? Porque muitos autores novos e apostar num autor, pegar um autor do zero e divulgar e fazer as pessoas conhecerem e se interessarem por aquele trabalho, eventualmente é uma coisa muito mais demorada e de retorno muito mais incerto do que você ir num título que, né, já teve alguma repercussão, que já teve algum resultado fora e que você... Né. Mas, fala. Fico curiosa a respeito da decisão da Grampo premiar também quadrinhos internacionais. Eu queria saber como vocês veem essa inclusão de obras internacionais, como ela é produtiva, como ela pode ser produtiva para o nosso mercado, para o nosso rolê de quadrinhos nacional. Depois que esses autores internacionais ganham, eles têm uma aproximação com o Brasil? Como funciona? Ano passado, acho que o Richard Maguire agradeceu o Grampo, né? Agora eu espero que o Sonny Liu goste aliás, só para esse Achas de Monchai, que vou mandar para o Lula, né? Porque a história de um prisioneiro político é muito patente, assim, o que a gente está pensando, né? É porque a nossa cena de quadrinho, né, de editoras, publica internacionais. A gente está vendo como funciona essa cena também, né? Essa cena vive dessa forma, e todas as revistas de importância do passado também publicavam autores estrangeiros, mostrando essas interferências, esses cruzamentos, né? A Animal, né, trazia esses autores. Eu acho que mostra como acontece também, né? Eu acho que é importantíssimo reconhecer esses trabalhos internacionais publicados aqui, porque, de certa forma, são trabalhos também que eles costumam fugir do que é noticiado em termos de mainstream. Eu acho que esses trabalhos que a gente está falando aqui, mesmo o Ayako, mesmo o Arte de Charlie Chan, eles não têm, por exemplo, um mesmo alcance que tem uma revista do Super-Homem. E eu acho que é essencial para incentivar que as editoras continuem a publicar trabalhos que destoem um pouco do que é garantido, do que é sucesso certo, do que é venda, a gente fomentar que esses trabalhos continuem a ser publicados. A gente, ano passado, premiar o Aqui, do Richard Maguire, que é um trabalho experimental publicado por uma companhia das letras, eu acho que foi mais um voto de confiança, assim, demonstrar uma confiança na Companhia das Letras. Olha, a gente espera que vocês continuem a publicar esses trabalhos, e assim, é essencial que uma pessoa, um quadrinista jovem que está começando, tenha contato com trabalhos internacionais, né, com trabalhos que vão dar mais bagagem para essa pessoa. Eu acho que está aumentando o acesso bibliográfico a artistas, a leitores, e isso é essencial e é ótimo para a gente.
Eu justamente encontrei com um livreiro, Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, recentemente. Ele falou assim: nossa, finalmente saiu, não foi o Ariapo, foi o Preto e Branco, né? Preto e Branco. Que eu lia quando criança, não tinha como comprar, né? Então, tem essa formação mesmo de leitor, e é um livro extremamente importante, que não apareceu muito no Grampo, né? Que forma vários nossos autores, né? O quanto do Beijo do Adolescente se deve, né? O Coutinho. Marcelo de Salete é fã a esse livro, por exemplo. Tem essa questão formadora, né? Essas obras importantes que vem vindo. E eu, como tradutora, também que venho trabalhando no mercado editorial, eu acho muito importante a gente, de fato, valorizar esse trabalho editorial. E eu, como critério de escolha, minha lista pessoal, eu não seleciono obras que tenham um trabalho de edição ruim, assim, dessas traduções. Tem um livro que eu achei foda, a autora excelente, e eu achei mal traduzido, mal revisado, mal editado, né? Então, acho que a gente tem que valorizar também esse trabalho, que é um trabalho importante, né? E aí é aquela coisa, né? Porque a gente publica muito, vindo desse mercado, a gente sabe que é muito mais fácil realmente editar uma obra de fora, né? Mas também tem essa importância de chegar nesses autores. Eu queria só acrescentar que desde o começo, desde o primeiro Grampo, essa sempre foi um critério. A gente ia fazer de quadrinhos nacionais. A gente chegou a conversar sobre isso e rapidamente descartou a ideia, porque os quadrinhos publicados de fora, no Brasil, convivem com os quadrinhos nacionais. Então, se você pensar em mercado, a pessoa tem um dinheiro, ela vai ter que optar entre um e outro. Se você pensar em cena, são obras que influenciam os autores daqui também, né? Então, a gente levou tudo isso em conta e sempre me pareceu, opinião minha, que se a gente criasse uma categoria quadrinho nacional, a gente estava achando que o quadrinho nacional não podia jogar lá. Não estava no mesmo nível. Então, a gente dá uma colher de chá e coloca separadinho. Não, disputa de igual para igual, está na mesma cena. Eu enxergo desse modo, assim, né? Não é uma disputa, não é uma disputa, exatamente. Não enxergo como uma disputa. É uma coisa um pouco assim, me permitindo um pouco de pedância. Um signo linguístico reorganiza todo um sistema linguístico. Então, assim, um quadrinho mesmo internacional vai reorganizar toda essa cena. Assim, ela passa a existir, passa a poder ser referenciada por quem está ali. E eu acho que tem outra coisa para chamar a atenção também, que eu estava conversando com o Lielson e com a Maria, é que a gente gostou muito dos votos desse ano, dos jurados. Todos pareciam que tinham critérios muito claros e interessantes e criaram filtros, igual o Douglas falou, que é necessário você criar um filtro de o que você acha melhor, ou mais relevante, ou mais importante. E nós, votantes do Grampo, tanto como quadrinistas ou produtores de conteúdo, ou pessoas dessa cadeia produtiva, nem todos recebem material de editoras. E nem todos vão gastar tanto dinheiro assim comprando quadrinho. Então, é inevitável que, às vezes, você tenha acesso àquilo que é maior, àquilo que está mais acessível, que está numa livraria. Tem, por exemplo, representantes, o PJ, que representantes do Nordeste, que não tem a oportunidade de estar em todos os eventos que acontecem aqui no Sudeste. E aí, às vezes, você tem que comprar pela internet, você não tem acesso ao zine, que a gente achou muito foda. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, o filtro ainda é muito voltado para quadrinho brasileiro e autoral, sabe? Eu acho que em meio a todas esses problemas de mercado editorial que são explícitos, das grandes livrarias propondo um calote às editoras, e as editoras, de certa forma, segurando o pé para investir em quadrinho nacional, no nosso top 10, 4 quadrinhos, no nosso top 10 desse ano, 4 são quadrinhos brasileiros, né? Considerando um trabalho independente da Jéssica, uma republicação, uma nova edição de um clássico do quadrinho brasileiro, muito difícil de ser acessado, que tanta gente queria ver, que é a Música para Antropomorfos. Um clássico verdadeiro dos quadrinhos brasileiros. E o Eles Estão Por Aí, que eu acho que tem que valorizar muito, todavia, ter apostado nesse título, porque é um trabalho muito estranho, é um trabalho que a princípio você poderia questionar. Cara, é pouco usual uma editora investir em algo que soa tão experimental, né? Que poderia ser muito bem uma publicação independente. Manda. Vocês
pode vir a ganhar. Eu não acho provável, até pelo recorte dos jurados, mas assim, por exemplo, o Visão, do Tom King, eu não lembro o desenhista, que saiu pela Panini, está em 2 listas, das 20. Foi citado também, foi citado mais super-herói, eu não lembro. Se você pegar os anos anteriores, todas as listas, sempre tem um ou outro super-herói, assim, mas geralmente... Cadê o gráfico do super-herói? Mas geralmente são esses super-heróis que saem um pouquinho da curva, assim, sabe? Eu pessoalmente não li o Visão Tom King, mas parece que é uma coisa... Não é o super-herói tradicional, tem uma... Então, assim, tem sempre essa preocupação dos nossos jurados em preferirem outra coisa, mas não é uma regra. Eles podem votar em quem quiserem. Isso eu acho que é fruto da nossa curadoria mesmo em relação a quem são os votantes, sabe? E eu acho que diz muito, por exemplo, em relação às pessoas que foram, aos títulos que foram votados, ao fato da gente estar fazendo isso aqui na UGRA, não tem nenhuma restrição ao super-herói, mas eu acho que é uma coisa natural, assim, das pessoas que estão ali tem um estilo bate coisas mais em comum. E assim, por exemplo, a gente estava conversando hoje mais cedo, na hora do almoço, uma pessoa que está desde o primeiro grampo e que a gente gosta muito das listas delas, apesar de nem sempre concordar com a lista, na verdade a gente não concorda, a gente discorda em várias listas, é a Milena Azevedo, que ela é resenhista, ela é quadrinista, ela é editora, ela é pesquisadora e ela é resenhista do Universo HQ. E o filtro da Milena, assim, por exemplo, eu acho que é o que mais destoa do meu, e ela gosta de super-herói, ela gosta de coisas de espada e feitiçaria, e ela gosta de coisas assim que o fato dela ter colocado na lista dela me chama atenção, sabe? Me faz, olha, eu acho que eu vou dar um voto para esse aqui. Porque eu não acho que a gente tem que ler tudo, sabe? Eu acho até que uma crítica a ser feita a 2018, e principalmente uma meia-culpa a produtores de conteúdo, é que existe um fomento a essa ideia de que a gente tem que ler tudo, e de que a gente tem que comprar tudo, e de que tudo que está aqui a gente tem que acessar, e eu acho que não, sabe? E isso só reforça para mim esse serviço que as 20 listas do Grampo prestam, de serem complementares umas às outras. Porque eu não li tudo, eu não me sinto na obrigação de ler tudo, e vão ter coisas que eu vou olhar com mais carinho, que eu vou correr atrás antes, e que o meu compromisso é correr atrás da opinião de outras pessoas para olhar de outra forma para alguns quadrinhos que, a princípio, eu não prestaria atenção. Super-heróis, por exemplo. Não, Você vai corrigir. Suplementares, não complementares, porque se somam. Elas não têm uma coisa completa, fechada, um sentido... assim, qualquer pessoa que diz que chegar para você e disser que leu tudo de quadrinho lançado no Brasil num ano, ela só pode estar mentindo. Assim, se você pensar só o que a Panini põe na banca, eu não sei dizer o quanto é de material. Sai de mangá e super-herói. Os zines que as pessoas publicam em feiras. Não, eu ia falar agora. O Thiago acabou de falar, né? 250 lançamentos na CCXP, entre 150 e 200 no FIC, mais o que todas as editoras publicam, mais o que saiu, sei lá, só na Feira Dente e não saiu em nenhuma das outras feiras, que é em Brasília. Então, é fora do eixo, menos gente chega, sabe? E pensa assim, que saiu na Parada Gráfica em Porto Alegre, que saiu numa feira pequena, às vezes no Paraná. Uma exposição, o zine que saiu do... Bom exemplo, o zine do Rafael Sica, que era de graça para quem visse a exposição dele na Caixa Cultural. A exposição aconteceu, não lembro qual capital nordestina, Fortaleza, Rio de Janeiro, e agora está em Curitiba. Não sei se vem para São Paulo. O zine incrível, sensacional. Está em algumas listas. E Epsilon. Está em algumas listas, né? Mas então, assim, não tem como ler tudo. Mesmo que você tenha muito dinheiro, você comprar tudo, você não vai chegar. Então, isso que o Ramon falou, muito produtor de conteúdo falando, você tem que dar conta de tudo. Ele quer que você compre tudo, porque o link dele é patrocinado, cara. Assim, é a real, assim, ele tá querendo fazer render o dinheiro dele. Eu não culpo o cara, ele tem que pagar o aluguel também. Mas, assim, cair no papo do cara ou não é escolha do cara né? Mas, um pouco essa ideia, eu acho que também ainda de que tem que ler tudo,
Eu acho ela muito estranha, porque é a mesma coisa que se você chegasse para alguém que... Eu sempre acho estranho quando alguém fala assim, eu sou fã de quadrinhos, é como eu sou fã de música, sabe? Ninguém é fã de música. Você gosta de algumas... Dentro do universo de música, você encontra as coisas com as quais você dialoga, que te tocam de alguma maneira, tal, assim... existe um ou outro que pode gostar de... eu ouço de tudo. A gente conhece muita gente que fala isso, mas geralmente elas escutam 3 coisas, quando você vai ver, assim, sabe? O ouço de tudo. O fã de quadrinhos é a mesma coisa. Ninguém precisa, sabe? Eu sou fã de quadrinhos, eu tenho que ler qualquer coisa que seja entre Turma da Mônica e Pedro França, assim, sabe? Tipo, não existe isso, assim, sabe? Eu acho que, precisa passar um pouco também a ideia do fã, assim, sabe? Eu acho que quanto mais a gente deixar para trás o estereótipo do leitor de quadrinhos como um fã e não como leitor, sabe? Melhor, sabe? Tipo, lógico, você pode ser fã eventualmente de uma coisa ou outra, não é contra a figura do fã, mas se essa figura responder pelo todo do leitor de quadrinhos, né, se você lê quadrinhos e você precisa ser fã, né, o fã é outra coisa, ele não é um leitor. Né, a gente está pensando em um outro personagem, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? De você descobrir qual que é o quadrinho que te toca, que te interessa, que de alguma forma, enfim, né, mexe com a sua cabeça. Então. Mais perguntas, gente? Comentários? Não? Acabou, né? Acabou. Comentário? Tá quente, né? Eu fico feliz de ver que o Douglas tá cristão aí, eu tô vendo a cara dele cristão. Com todo o arrependimento dele de ter sido conservador. Né? De ter descoberto, assim, na métrica. Não, eu endosso a minha lista, mas Você passou 15 minutos defendendo. Quadrinhos que serão lembrados. Não, porque é muito difícil, né? Podia ter a lista dos arrependimentos, né? Então. Porque projeto de 2020. Ano que vem é o 5º ano do Grampo e eu penso em fazer uma lista especial dos arrependimentos, assim. Já tem 2 títulos certeiros. Arrependimento de que você colocou e arrependimento que você não colocou. Não, é sacanagem. O primeiro é sacanagem. Existe também, mas é sacanagem. Positividade sempre. Mas isso é um aspecto, assim, que a gente já conversou bastante sobre isso, da gente fazer uma premiação tão em seguida ao fim do ano, né? Que às vezes a gente não tem um distanciamento temporal, assim, devido de uma obra, talvez, por exemplo, nesse montante de produtores de conteúdo que existem ao nosso redor, você tem que ter um olhar muito crítico para não cair num hype, sabe? E é difícil você não se distanciar de uma coisa que, olha, naquele contexto pode funcionar, e igual o Douglas falou, de às vezes você olhar a longo prazo, essa obra vai fazer sentido, essa obra só faz sentido agora, e assim, pode ter méritos e deméritos nos 2 casos, né? E nossa, eu acho que todos os jurados do Grampo com certeza se arrependem ou sofreram muito para escolher alguma coisa e deixar de fora a outra. Talvez você leu uma coisa em janeiro que te deixou totalmente estruturado, mas que esse leu outras coisas. Aquilo em janeiro foi tão, né, que, enfim, o fato de não ter uma lista prévia, para o bem e para o mal, né? Assim, é muito legal, porque daí as pessoas podem criar novos, né, enfim, fazer coisas novas, mas ao mesmo tempo cria uma dificuldade enorme, né? Sim. A gente não trabalha... Mas é muito legal isso. Tem mais prêmios que são assim? Essa coisa aqui... Porque em geral os prêmios têm uma pré-seleção e depois, a partir dessa pré-seleção, eu acho muito legal isso, de vocês não balizarem nada, absolutamente nada. Porque, quer dizer, os próprios jurados... os próprios jurados criam uma... O Senhor Jesus Cristo seleciona. Não, assim, é parte do filtro da pessoa, o que chegou até aquela pessoa com aquele perfil dela. Então, aí entra o pensamento da curadoria, que a gente acha que vai ser legal estar entre os estantes, até por isso. E a gente nunca pensou em fazer uma seleção, porque, puxa, já pensou se você esquece aquele livro maneiríssimo de colocar entre os indicados e tal? Então, assim... E é difícil você fazer isso. Veja só, 400 lançamentos entre CCXP e FIC. E daí eu penso assim, do ponto de vista prático, você mandar pro jurado um tabelão de Google Docs assim, com 400 títulos, isso vai ajudar de verdade, cara? Acho que não, sabe?
Vai aumentar a tua ansiedade, né? A nossa toda, né? Assim, vai ajudar as farmácias a vender antiociolítico, né? Mas assim, eu não vejo muita utilidade para isso também, mas é isso, é um recorte, assim. Se eu incentivo a quem achar que esse recorte não é bom, que, faça o seu recorte, assim, né? Nada impede que você faça de verdade. Não é um faz melhor. Mas outra opção, outra alternativa, outro filtro, né? Definitivamente não é um faz melhor, porque existe o HQ Mix aí que é um prêmio fodão, mas ele tem uma característica, assim, a gente tenta ter outra, né? E assim, quanto mais prêmios, assim, quanto mais a gente tiver para chamar atenção para alguns livros, eu acho que melhor. Não, sei. Sim. Negócio de 2019. Qual o que é sobre 2019? Sobre expectativas. Expectativas. Espero que o Beto Richa volte para a cadeia. Minha primeira expectativa para 2019. Bom, da produção, considerando que sendo bem realista, chato, né? Teve esse calotão aí da Saraiva da Cultura que puxa, avacalhou demais as editoras, pequenas e médias. Isso deve dar uma pisada no freio nos lançamentos. Se alguém tinha programado, sei lá, 40 lançamentos, deve ir para 25, e aí desses 25 lançamentos vai apostar em coisas mais certeiras. Se tiver uma republicação, sei lá, de uma Alison Bechdel, você vai pôr na frente de um quadrinho nacional, porque Alison Bechdel é assim, um troço mais certeiro para você ter. Eu acho essencial que o Fan Home tenha sido republicado. Não era um troço que todo mundo deve ter chance de ler e era difícil de encontrar, né? Então eu acho que deve ter menos lançamento de editora, deve continuar essa coisa do... A galera independente essa super atividade, assim, né? Produz um monte, tem gente que produz 3, 4 zines por ano, então... A gente vai ter a CCXP, a Dente... Bienal. A Bienal. E a Lura. Não, a Bienal vai ter. Não vai ter esse ano. A de Quadrinhos Curitiba. Isso é uma pressão, né? Não vai ter mais. Não. Então, a gente, ano passado, a gente teve muito evento, esse ano a gente tem eventos, mas são mais localizados, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso. O menos eventos talvez leve a uma produção um pouco menor dos independentes, se a gente considerar que, acreditar nisso, né, que os eventos são um motor para os independentes porem zines novos à disposição do público. Então, a expectativa de 2019 talvez tenha um pouco menos de títulos lançados, mas eu acredito que os 4 anos, a quantidade de livros citados gira em torno de 80 e tantos. Só o ano do Angola Janga ficou com 78. Acho que o ano do Angola Janga. Porque assim, o Angola Janga foi um grande ímã de votos. Todo mundo votou em Angola Janga, né? Então, eu acho que essa coisa deve se repetir, de ter 80 e tantos títulos. Eu imagino algo em torno disso. Agora, o que vai aparecer, eu jamais imaginava que a Ayako ia ficar em primeiro lugar nas listas, por exemplo. A despeito da qualidade do livro, que é altíssima, mas, sabe, esse ano a gente conversou, não consigo imaginar o que vai ser. Ano passado a gente falava, cara, Angola Janga, fechou. Os outros anos a gente também não sabia, mas tinha alguma indicação e tal. Agora, esse ano, pra mim, foi uma coisa completamente surpreendente. Então, a gente pode garantir que em 2020, se existir Brasil, teremos grampo. Se não existir Brasil, a gente tenta fazer o grampo do Uruguai, possivelmente. Se tiver uma produção de brasileiros, mesmo sem Brasil, se tiver brasileiros bastante produzindo, a gente tenta fazer. Sendo o 5º ano, a gente não pensou em nada ainda para isso, mas talvez a gente acabe por pensar no futuro em algo assim. Vamos fazer o prêmio do quadrinho que dura 5 anos. Sonatas do quadrinho que dura 5 anos. Voltar para isso. Eu devo fazer essa lista dos arrependimentos, assim, mas é uma coisa pessoal. Bom, eu agradeço, então, vocês terem vindo aqui, obrigado. Quem tirou o seu tempo dessa tarde de sábado para vir até aqui, ouvir a gente falar, trocar essa ideia com a gente, conhecer os ganhadores. Toda a informação vai estar atualizada no Balbúrdia, ainda hoje. No prêmiogrampo.tumblr.com. A gente fez um Tumblr exclusivo do Prêmio Grampo, para ver todas as informações lá. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, Nelson, Maria. Sempre bom estar nessa com vocês. Eu queria agradecer aos jurados, os vários que estão aqui, e a Dani, que é o deles. É sempre um prazer. Quer falar comigo?
Obrigada. Quer matar? Matar? Valeu.